Introdução. Todo livro é uma conversa entre o autor e o leitor. Algumas pessoas pegam um livro à espera de receber algum encorajamento. Algumas delas devoram a informação de um livro como se fizessem um seminário intensivo. Outras encontram em suas páginas um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. Quando escrevo livros, o que mais adoro é que isso me permite conversar com as pessoas que eu nunca conhecerei pessoalmente. Por isso, em 1977, tomei a decisão de me tornar escritor. Tinha tal paixão por agregar valor às pessoas que isso me levou a escrever. Essa paixão ainda queima dentro de mim hoje. Poucas coisas são mais recompensadoras que estar na estrada e alguém que não conheço abordar-me para dizer: obrigado, seus livros realmente me ajudaram. É por isso que escrevo e pretendo continuar a escrever. Apesar da profunda satisfação que tenho por saber que meus livros ajudam pessoas, também há algo bastante frustrante em ser escritor. Assim que um livro é publicado, ele se congela no tempo. Se você e eu nos conhecermos pessoalmente e nos encontrarmos uma vez por semana, uma por mês, para conversar sobre liderança, partilharei com você algo que aprendi todas as vezes em que estivermos juntos. Como pessoa, continuo a crescer, sempre leio. Analiso os meus erros, converso com excelentes líderes para aprender com eles. Todas as vezes que você e eu sentássemos juntos, eu diria: você nem imagina o que eu acabei de descobrir. Como palestrante, sempre ensino os princípios sobre os quais escrevo em meus livros e sempre atualizo o meu material. Uso novas histórias, refino ideias e muitas vezes faço novas descobertas quando estou em frente a uma plateia. No entanto, quando retorno aos livros que escrevi, percebo antes de tudo o quanto mudei desde que o escrevi. Mas depois fico frustrado porque os livros não podem crescer e mudar comigo. Por isso que eu fiquei tão empolgado quando minha editora, a Thomas Nelson, perguntou se eu gostaria de revisar as 21 Irrefutáveis Leis da Liderança para uma edição especial de 10º aniversário. Quando escrevi o livro, ele fora minha resposta à pergunta: se você tivesse de pegar tudo o que aprendeu sobre liderança ao longo dos anos e reduzir seu conhecimento a uma pequena relação, qual seria ela? Coloquei no papel a essência da liderança, comunicada da forma mais simples e clara possível. E logo depois de o livro ser publicado e aparecer em 4 diferentes listas de mais vendidos, dei-me conta de que ele tinha o potencial de ajudar muitas pessoas a se tornarem líderes melhores. Crescimento é igual a mudança. Mas agora, anos depois, há coisas da primeira edição com as quais eu já não estou satisfeito e sabia que poderia melhorar algumas ideias. Algumas histórias ficaram datadas e queria substituí-las por novas. Também desenvolveram material novo para melhor explicar e ilustrar alguns desses princípios. Depois de ensinar as leis por quase uma década em dezenas de países por todo o mundo, recolhi milhares de perguntas sobre elas. Esse processo tornou meu raciocínio melhor do que era quando escrevi o livro pela primeira vez. Trabalhar nesta edição de 10º aniversário possibilitou que fizesse esses melhoramentos. Sem dúvida, a maior mudança que queria fazer no livro original dizia respeito a 2 das leis. O quê? Talvez você pergunte: como você pode mudar uma das suas leis irrefutáveis? Para começar, enquanto as ensinava, descobri que 2 das leis, na verdade, eram apenas consequência de outras leis. A lei de E.F. Hutton: quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Na realidade, era apenas um aspecto da lei da influência. A verdadeira medida da liderança é influência, nada mais, nada menos. Quando as pessoas ao redor de uma mesa param e ouvem o líder falar, revelam que esse líder tem influência.
Como as ideias na lei de E.F. Hutton faziam parte da lei da influência, fundi esses dois capítulos. Da mesma forma, reconheci que a lei da reprodução é preciso de um líder para criar um líder. Estava embutida na lei do crescimento explosivo. Para aumentar o crescimento, lidere os seguidores. Para multiplicar, lidere os líderes. Por isso eu também as combinei. Também comecei a me dar conta de que esquecer algumas coisas quando escrevi pela primeira vez sobre as leis de liderança. Eu descobri a primeira omissão pouco depois de ensinar, algumas vezes, as leis em países em desenvolvimento. Descobri que em muitos daqueles lugares a liderança era concentrada em posição, privilégio e poder. Em meu paradigma de liderança, considerei como certas algumas coisas. Considero liderança fundamentalmente como uma forma de serviço e nunca identificará uma lei para ensinar tal princípio. A segunda omissão tinha que ver com moldar liderança e ter um impacto na cultura de uma organização. O resultado foi a inclusão de 2 novas leis, nesta edição de 10º aniversário de As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. A lei da adição, líderes agregam valor ao servir os outros, e a lei da imagem, as pessoas fazem o que veem. Do ponto de vista de hoje, pergunto-me, como pude esquecer-me disso? Mas isso aconteceu. A boa notícia é que vocês não se esquecerão desse aspecto. Estou certo de que essas 2 leis serão uma enorme contribuição ao livro e sua capacidade de liderar. Servir aos outros e mostrar aos outros o caminho são elementos fundamentais de uma liderança de sucesso. Eu gostaria de poder revisar todos os meus livros a cada 10 anos, para incluir coisas que esqueci. Mais lições aprendidas. Há 2 outras coisas que me lembraram enquanto ensinava as 21 leis nos últimos 10 anos. 1. Liderança exige habilidade de fazer mais de uma coisa. Instintivamente, pessoas de sucesso compreendem que a concentração é importante para a realização. Mas liderança é algo muito complexo. Durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e disse: sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas quero ir direto ao ponto. Com veemência, ele ergueu o indicador e perguntou: qual é a única coisa que preciso saber sobre liderança? Tentando demonstrar a mesma veemência, ergui o meu indicador e respondi: a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. 2. Ninguém aplica bem as 21 leis. Apesar de precisarmos fazer 21 coisas bem para sermos excelentes líderes, a realidade é que nenhum de nós aplica bem todas as leis. Eu, por exemplo, estou na média, ou abaixo dela, em 5 das leis que escrevi o livro. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. No final deste livro, há uma avaliação de liderança. Encorajo-o a avaliar sua aptidão para cada lei. Assim que tiver descoberto em quais leis está na média ou abaixo dela, comece a procurar membros da equipe que sejam fortes nas habilidades em que você é fraco. Eles o complementarão e vice-versa, e o conjunto da equipe se beneficiará. Isso tornará possível para você desenvolver uma equipe de liderança composta de estrelas. Lembre-se, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Algumas coisas nunca mudam. Embora eu tenha feito ajuste nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independente de para onde você vai ou o que você faz. A época muda, a tecnologia evolui, as culturas diferem de lugar para lugar, mas os princípios de liderança são constantes, sem levar em conta sua área de estudo ou de atuação. Se entre os cidadãos da Grécia Antiga, os hebreus do Antigo Testamento, os exércitos do mundo moderno,
os líderes da comunidade internacional, os pastores de igrejas pequenas ou os empresários da economia global de hoje, os princípios de liderança são imutáveis e resistentes à prova do tempo. À medida que você for lendo os capítulos seguintes, gostaria que tivesse em mente 4 ideias. 1. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar que outras, mas todas podem ser aprendidas. 2. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. 3. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas o seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. 4. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Seja você um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança, seja você um líder natural que já tem seguidores, pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ler sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras leis podem revelar fraquezas que você desconhecia. Use sua avaliação como experiência de aprendizado. Nesta edição, inclui exercícios no fim de cada capítulo para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não importa em qual ponto você está no processo de liderança, saiba o seguinte: quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta pronta para ser apanhada e usada para ajudá-lo a realizar os seus sonhos e agregar valor às outras pessoas. Escolha pelo menos uma e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e aproveite para compartilhar com outras pessoas.